Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, dando sequência aqui à cobertura da FTX Crypto Cup. A gente teve aqui nas quartas de final, no primeiro dia, Fabiano Caruana 2-2 contra o Ian Nepomniachtchi, Wesley So 3-1 aqui contra o Maxime Vachier-Lagrave. Wesley So venceu aí o primeiro dia, Nakamura e Carlsen empataram o primeiro dia e o Rajabov venceu o Gari. Venceu o Anish Giri aí no primeiro dia das quartas de final, tá bom? Então hoje teremos aí um segundo dia das quartas de final e eu vou mostrar uma partida que aconteceu aqui entre Fabiano Caruana e Ian Nepomniachtchi. Vamos então à partida? Fabiano Caruana, número 2 aí do mundo, norte-americano, está com as peças brancas. Ian Nepomniachtchi, o desafiante pelo título de campeão mundial, vencedor do torneio de candidatos, vai lutar contra Magnus Carlsen no final do ano com as peças negras. Caruana abre com o peão do rei. E olha só a defesa francesa aí pelo Nepomniachtchi. Olha aí, jogadores de francesa. Vê os melhores jogando isso. D4, D5 e agora E5. Aqui o Caruana vai para a variante do avanço. C5, C3. Na variante do avanço, exatamente, as pretas vão bombardear o peão aqui de D4. Cavalo C6, seguindo com o plano. Cavalo F3 e aqui bispo D7. Temos bispo em E2, cavalo de G em E7 e o Caruana vai para essa variante com cavalo em A3. Temos C por D4, C por D4 e F6. Então os jogadores de francesa fazem isso, né? Eles minam bem o peão de D4, minam o peão aqui de E5, combatem mesmo esse centro de peões das brancas. E por F6, G por F6 e aqui Roque. O Caruana tá jogando bonitinho, o Ian Nepomniachtchi tá aqui já com essa estrutura de peões aparentemente estranha, mas tá tudo certo. Isso aqui é de grandes estudos, né? Os grandes mestres estudam aí essas aberturas e isso daqui dá um jogo muito bom, dá um jogo aqui com bastante equilíbrio já para as negras, tá? Então aqui bispo G7 foi jogado cavalo C2 e Roque aqui pelo Nepo. B4 aqui pelo Caruana, A6 segurando a casa de B5, A4 o Caruana vai ganhando espaço na ala da dama E5, buscando o centro, né? De uma forma agressiva mesmo que na francesa vai se atacando o centro, né? Atacou em D4, depois atacou em E5, agora tá atacando em D4 de novo. Aqui bispo A3 foi jogado, temos E4 avançando, atacando o cavalo, cavalo D2 e agora F5. E tá boa demais essa abertura aqui pro Nepomniachtchi, né? Ficou bem aí na posição, ganhou dois peões aqui no centro, um outro peão aqui ganhando espaço. Temos agora cavalo B3 pelo Caruana, cavalo G6 e F4. O Caruana permite um peão passado aqui para o Nepomniachtchi. No entanto, ele vai cobrir a casa, vai bloquear o peão passado com o cavalo. Então isso aqui é muito instrutivo, pessoal, muito instrutivo, é o que se deve fazer realmente nesse tipo de posição. Cavalo de C em E7, agora A5, temos bispo em A4 atacando o cavalo E3, agora a dama está protegendo o cavalo de B3 e dama C7. Torre C1 brigando pela coluna C, dama D6, aqui o Nepomniachtchi coloca a dama numa boa casa. E aqui G3, aqui então o Caruana coloca mais uma proteção no peão de F4. A torre de A em C8 foi jogado, temos torre C5 e agora algumas trocas. Torre por C5, B por C5 atacando a dama em E6. E aqui o Caruana vai para uma ideia interessantíssima. O Caruana e os seus sacrifícios de peão, né? Se ele não sacrificar um peão hoje em dia na abertura, aqui não é mais abertura, né? Mas se ele não sacrificar um peão ou na abertura no meu jogo, não é mais o Caruana, né? Já virou a assinatura dele esses sacrifícios. E ele pega aqui e faz o lance C6, né? É muito legal esse tipo de lance. Eu acho muito bonito esses avanços de peão que servem para melhorar aqui a mobilidade das peças e mesmo que seja o custo de um peão, né? Aqui temos uma, duas, três, quatro peças que podem capturar esse peão e nenhuma defesa. Aqui o Nepo segue com dama por C6. Aqui temos bispo C5 e agora a torre C8 pilhando todo mundo aí na coluna C. O Caruana entregou um peão, mas agora ele protegeu firmemente aqui o peão central de D4, né? Existia uma ameaça de capturar o defensor do peão e depois capturar em D4. Então o bispo C5 aqui faz um excelente papel. Além do que o bispo em C5 junto com o peão de A5 impedem o avanço do peão de B7, que virou um alvo e por isso dama B1 agora aqui pelo Caruana. Temos bispo B5, agora cavalo aqui em C1, manobrando o cavalo. Saindo da frente da dama, bispo por E2, cavalo por E2 e aqui dama D7. Temos dama B3, pressão total em D5, preparando para pilhar tudo aqui na coluna B. E agora rei H8, tirando aí o rei da diagonal de casas claras. E aqui o Caruana segue com torre B1.
O Nepomniachtchi poderia jogar aqui torre C7, protegendo o peão de B7. Ele prefere seguir atacando agora com o cavalo C6. Temos aqui dama por B7, o Caruana captura o peão, invade aí a posição. Dama por B7, torre por B7, cavalo por A5. O Nepomniachtchi continua com o peão a mais, no entanto agora a torre D7. Existem 2 ataques para cima do peão de D5 e nenhuma defesa. Cavalo B3 foi jogado, agora cavalo por F5, o ponto todo é esse. Aqui estava atacado em C5 2 vezes, no entanto depois de cavalo por F5 o bispo está atacado 2 vezes, né? Então aqui não adianta as pretas quererem ganhar um peão, porque está caindo uma peça. Então o Nepo tem que fazer alguma coisa em relação a isso, segue com o bispo em F6 e agora bispo D6, colocando aí o bispo em segurança. E aqui a questão material já igualou, né? 4 peões para cada lado, a gente tem uma posição dificílima de jogar. A5 foi jogado agora pelo Nepo, torre A7 tentando parar o peão e agora H5. Bispo em E5, praticamente anulando aqui a força do bispo que estava pressionando em D4. Bispo por E5, D por E5 e a gente tem essa posição, essa loucura de posição. O Nepomniachtchi com 2 peões passados e conectados no centro, mais um peão passado. São 3 peões passados aqui para o Nepo contra apenas 1. Na verdade, 2 aqui peões passados e conectados para o Caruana. Que loucura de posição! A partida seguiu com torre C2 atacando o cavalo. Aqui cavalo de D4 foi jogado pelo Caruana. No entanto, aqui também existiria uma possibilidade muito interessante de sacrificar o cavalo aqui e jogar E6. No final da partida eu vou mostrar essa análise. Cavalo de D4 foi jogado, cavalo por D4, cavalo por D4. E agora a torre D2 atacando o cavalo. Cavalo em F5 em segurança e aqui D4 e o Nepomniachtchi tem esses peões passados e conectados avançando. Aqui E6 foi jogado pelo Caruana também avançando com o seu. E3 e agora E7. E aqui não tem jeito, o Nepomniachtchi vai ter que sacrificar o cavalo nesse peão. Cavalo por E7, torre por E7, mas agora A4. Que loucura, o Nepomniachtchi tem uma peça a menos, mas ele tem esses peões passados avançando. E aqui então o Fabiano faz a coisa certa, o Caruana, né? Ele vai e sacrifica agora o cavalo para poder capturar 2 desses 3 peões passados. Isso aqui que é importante, tá, pessoal? Não pode ter apego nessas horas. Cavalo por E3 também seria possível. Então, cavalo por D4, torre por D4 e torre aqui por E3. O Caruana resolveu levar isso daqui para um final com um peão a mais. H4 pelo Nepo, rei G2, torre D8, aqui colocando a torre no fundo, vai passar a torre por trás do peão e avançar. G4 aqui pelo Caruana, ficando com 2 peões passados e conectados. Torre B8, torre E4, atacando o peão e agora a torre A8 protegendo. Temos aqui torre E2, né? A torre volta 2 casas, sabendo que o peão vai avançar uma, você para na segunda aqui para o peão. Então A3 foi jogado torre A2 e agora rei G7. Temos rei H3 atacando o peão, rei G6 e rei por H4. O Caruana tem aqui 2 peões a mais, né? Tá ficando difícil aqui pro Nepo. Torre A4 foi jogado atacando o peão, rei G3 protege, rei F6, H4 avançando com esse batalhão, rei G6, H5 cheque, rei F6, rei H4, torre A8, F5, aqui o Nepo continua jogando, rei G7, G5, vai que tem um afogamento, vai que ele consegue algum perpétuo, né? Torre A4, cheque, aqui não tem jeito, os peões aqui estão tirando casa de fuga do rei, vai ter que descer. Rei G3, rei F7, agora H6 avançando com os peões. Rei G8, G6, rei H8, rei F3, rei G8, F6. E olha que posição interessante, o Caruana aqui com um batalhão encostando o rei no canto. Agora rei H8 jogado e aqui sim o Caruana sente que é hora de tirar a torre. Torre 2, né, deixando aqui o Nepomniachtchi avançar o peão, porque ele tá ameaçando agora checkmate. Esses peões aqui estão fazendo, né, realmente uma cobertura aqui de 4 casas aqui, metade, né, das colunas aqui do tabuleiro estão sendo dominadas por esses 3 peões, né? Então aqui a ameaça é torre em E8 com checkmate. Torre A8 foi jogado pelo Nepo impedindo, mas depois de simplesmente F7 aqui pelo Caruana, e o Nepomniachtchi abandona aqui a partida. Ô, Rafael, mas aqui dá pra avançar, fazer uma dama aí, começar a dar um monte de cheque aqui no rei. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, pessoal, não dá tempo, né? Se jogar aqui 1 a 2, tá vindo torre E8 aqui com cheque, sequência de mate, né? Torre por E8 e aqui F por E8, torre, vai só pra, né, economizar ali, economizar aqui checkmate ou dama, né? Daria checkmate. Então realmente não dá mais aqui pro Ian Nepomniachtchi, depois de F7, realmente uma posição já com mate forçado aqui pro Caruana. E o Nepo abandonou aqui a partida. Uma partida espetacular, um final dificílimo ali, os peões passados dos dois lados, uma posição
Extrema dificuldade, a gente vê o gráfico, né? Exatamente isso. O Caruana tava melhor, depois iguala, daí ficou melhor de novo, igualou, ficou melhor de novo, igualou. Por quê? Porque era um final realmente muito complicado, muito difícil de se jogar, né? Mas a gente mesmo assim, com esses erros dos dois lados, teve uma precisão muito alta, 96,6% de precisão pro Caruana, porque ele acertou muitos aqui dos melhores lances, né? E 91,9% de precisão pro Nepo, também foi uma precisão altíssima, apesar de todo mundo ter feito aí uma série de erros. 3 erros pro Caruana, uma gafe, uma vitória perdida, e o Nepo 3 erros, 4 gafes, 7 imprecisões, né? Por que teve tanto erro? A gente não tá acostumado a ver esses super grandes mestres errarem tanto. É porque a posição realmente era um final extremamente difícil. Mas vale a pena comentar algumas coisas aqui sobre esse final, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que vale a pena comentar, esse C6 aqui do Caruana foi sensacional, né? Mas aqui, entre as 4 possibilidades de captura desse peão, tinha uma que era a melhor das 4, que seria B por C6. Esse lance aqui realmente colocaria o Nepo com uma boa vantagem. Depois de, por exemplo, o bispo por A6, aqui a ideia poderia ser capturar o defensor aqui de D4 e então jogar um bispo por B3, dama por B3 e bispo por D4. Tudo bem, a posição ainda é longe de ser uma posição simples. Mais uma vez, o Caruana teria aqui um peão passado, o Nepo teria aqui 3 peões passados e conectados. É difícil avaliar porque é uma posição aí de 2 gumes, né, que a gente fala, né? Tudo pode acontecer. Ainda seria bastante complexa, mas me parece assim que, de fato, olhando assim, as negras aqui estão numa posição. Se você me dissesse para escolher um lado aqui, eu acho que a maioria dos jogadores iria escolher jogar de negras aqui, essa posição. Apesar de, como eu falei, ser muito difícil de avaliar por conta do peão passado das brancas, né? Mas um outro ponto que vale a pena mencionar foi torre B1 aqui pelo Caruana. O Nepomniachtchi preferiu sair atacando, isso acabou não dando certo, porque depois o Caruana acabou atacando os peões aqui de D5 e de F5 e ficando muito bem, atacando o bispo, não deu muitos tempos aqui pro Nepo, né? Então talvez por conta disso torre C7 fosse um pouco mais preciso nessa posição, protegendo aqui de uma vez por todas o peão de B7 e aí sim preparando para jogar um cavalo C6 e o jogo vai embora. E outro ponto que vale a pena mencionar, que eu falei para vocês, uma análise bastante interessante aqui, bastante divertida. Na partida seguiu com o cavalo de D4, mas um lance muito interessante aqui seria o lance E6, bastante divertido. Depois de torre por E2, então sacrificando o cavalo. Cavalo H4 seria um lance muito forte, tentando desviar aqui o cavalo, né? Então, se cavalo por F4, G por F4, e aí esse peão fica imparável, né? Então, seria aqui uma sequência vencedora para as brancas. E mais aqui poderia seguir cavalo E7, devolvendo material. Depois de torre por E7, seguiria cavalo D4, e aí cavalo G6, cheque, rei G8, torre E8, cheque, rei G7, e E7, e as brancas estão ganhas aqui, né? Porque se capturar o cavalo, a torre tá vindo com G8 com cheque, promovendo o peão. E se não capturar o cavalo, vai ter torre G8 cheque promovendo o peão da mesma maneira, né? Não tem como evitar aqui nessa posição. Dá para dar um cheque aqui de cavalo, mas isso aqui não faz muita coisa, né? Torre B2 e a gente teria torre G8 cheque aqui, promovendo para a dama com uma posição vencedora aqui para as brancas, né? Então aqui nessa posição, bonita a posição, né? Brancas jogam e ganham. E6 aqui vai para uma sequência forçada de vitória. Bonita essa posição, vale a pena comentar. E aqui, onde é que o Nepomniachtchi perdeu a mão? No final dificílimo aqui, se a gente puser essa posição, dá um estudo, né? Pretas jogam e empatam aqui. É muito difícil, de fato, empatar aqui. O Nepomniachtchi jogou torre A8 e a gente viu que depois de torre E2, torre A2, esses peões foram... O rei vai acabar capturando o peão e vai ficar rei 3 peões contra rei e ficou dando um final vencedor para o Caruana. No entanto, o lance que empataria aqui para as negras seria o lance A3. Então, pretas jogam e empatam, a resposta é A3 aqui. Depois de torre A4, torre B3, poderia seguir F5, mas a diferença é que agora o rei do Caruana está cortado, né? O rei do Caruana está cortado e esses dois peões... são perigosos, né? Se eles conseguirem sair avançando, a torre pode dar checkmate. Mas em algum momento, quando eles estiverem avançados, a torre larga a proteção do peão e vai atrás deles. Por exemplo, rei G8, torre A7, aqui H3, cheque, rei F2, torre C3, aqui G5, por exemplo, avançando com os peões, torre B3, ainda dá para esperar. F6 agora não dá mais, né? Porque aqui se jogar G6 vai ser desastroso, com sequência de checkmate. Então aqui torre B5 atacando o peão, e aqui se avançar G6, por exemplo, tá vindo torre F5 cheque, cai o peão de F6, salva tudo. E se jogar outra coisa, torre por A3, por exemplo, estaria vindo torre por G5, torre por H3, torre F5 com o final empatado. Torre F3, torre por rei F7,
E aqui, depois de rei G4 e rei por F6, o rei tranquilamente volta para a casa de promoção do peão do canto. Peão do canto, se o rei vai na casa de promoção ou na casa C8, na casa de F8, perdão, é empatado, né? Então aqui a gente tem um final empatado, né? Então essa seria a solução desse problema aqui. Pretas jogam e empatam A3 e não o lance natural que o super grande mestre jogou, torre A8, passando a torre por trás do peão. É uma belíssima partida, muitos ensinamentos, né? Muito aprendizado aí pra todos. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, tenha gostado dessa partida. Se você gostou do vídeo aí, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de